A gente já começou a vacinar já há algum tempo as crianças acima de 6 meses de idade com a Pfizer Baby, né? Já vacinamos praticamente todos os pacientes de instituições de longa permanência, de idosos, né? Asilos, casas de repouso, e iniciamos a vacinação com a 5ª dose para pessoas que também não têm comorbidades com a faixa etária acima de 80 anos. Aí no Drive a gente já baixou para 75 anos, né? Acima de 75 anos, e a partir de amanhã já reduzimos a faixa etária para acima dos 70 anos de idade, já estão podendo tomar a 5ª dose, a terceira de reforço. Demonstra que é necessária essa atualização vacinal, né, doutor? Mas eu encaminho demanda quase diária para o doutor. Eu falo, de novo ele está mandando. Posto de saúde, Covid. A gente sempre tenta apurar ao máximo as informações, porque todo cuidado, né? Até para a gente não passar uma impressão, exagerar, ou também deixar de falar o que está acontecendo. Exato. Mas tem um equilíbrio, né? Porque a gente não está dentro do hospital, a gente não está no posto de saúde, a gente não está com todos os dados em mãos. Às vezes algumas divulgações dá a entender para a população que tem um monte de gente internada, que as pessoas estão em estado grave e que o município não está divulgando esses fatos. Tem hora que a gente olha algumas divulgações e parece que é isso. Não sei se o doutor também teve essa impressão olhando algumas divulgações. Né? Por outro lado, parece, também pode ser isso, como o doutor já deixou um pouquinho aqui para a gente essa informação, que na verdade houve um aumento de pessoas, não sei o total, aí o senhor pode falar pra gente, porque quando você fala em HC, você não fala Botucatu, você fala a região toda. Então você fala no HC, mas o HC é uma região. Você fala, realmente, várias pessoas estão internadas, qual a idade dessas pessoas? E parece que teve um óbito até, mas que, ao que parece, a pessoa era de idade avançada, então com vários problemas associados, e aí você fala, teve Covid, aí você fala, não, a Covid que está voltando a realmente acabar em óbito, um caso aí que estava em internação. Então, esse contexto geral preocupa muito a gente em passar a informação correta, porque a gente não quer nem deixar de passar uma informação do cenário atual, mas também não exagerar para também as pessoas ficarem temerosas, porque acho que a gente tem que tomar um cuidado hoje, mas ele tem a dose certa. Não tem como a gente exagerar na informação e depois deixar todo mundo desesperado. Então eu gostaria de um pouquinho mais afinada essa informação para a gente passar à frente. A preocupação é diferente de você criar um estado de calamidade, né, doutor? Porque quando eu até fiz questão de falar, né, que a gente tem que separar muito bem todas essas notícias do cenário que nós temos em diversas cidades do interior e principalmente no resto do mundo, né, onde alguns países já apresentaram também números elevados de casos, né, dessa questão aí da própria variante e tudo isso, né, Cris? Porque já surgiu o evento também, o fator Copa do Mundo, né, em que os povos se misturam também e, de certa forma, essa aglomeração é inevitável que aconteça. Porque nós recebemos, inclusive, mensagens e questionamentos das pessoas, doutor, pelo nosso WhatsApp, até temerosos, falando, será que vai fechar tudo de novo? Então é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque assim, a nossa realidade, o cenário que nós temos em Botucatu, ele é muito diferente de outros cenários, né, de outras realidades aqui mesmo dentro do país, o que não significa também que a gente tem que nadar de braçada, né, falar que tá tudo bem, que tá tudo certo e que nada esteja acontecendo, né, doutor? Não, exatamente. Eu acho que, como no começo da tarde de hoje, a gente estava falando que, apesar de Botucatu a situação está um pouco melhor, isso não é motivo para relaxar. Quando me perguntaram se preocupa, eu disse preocupa. A gente tem que continuar não só com a vacinação, mas com todos os cuidados, evitar as aglomerações. Final de ano agora é muito complicado. Principalmente nos grupos mais suscetíveis, né, idosos e comorbidades, continuar evitando aglomerações, uso de máscara, higienização frequente das mãos, e a gente tem análise e busca o acompanhamento dos dados de internação, positivos, testes, isso diário, né? Então, realmente teve um aumento de internação, houve um aumento do número dos testes positivos, isso preocupa. O que a gente pode dizer nesse acompanhamento inicial é que os casos estão menos graves. E a grande preocupação, como teve no pico da pandemia, foi a sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, a falta de leito nos hospitais, a falta de insumos. Então, isso é a maior preocupação e a gente não deve abaixar a guarda para chegar a voltar a isso e surgir novas variantes, aumentar o contágio. Então, hoje em Botucatu, quando a gente analisa os dados, filtrando mesmo os pacientes de Botucatu, porque tanto a Unesp quanto o Hospital da Unimed, que são os hospitais que internam os Covid, eles recebem pacientes de fora. Então a Secretaria de Saúde recebe essas informações, analisam o perfil dos pacientes, quem é de fora, quem não é de fora. Então hoje a gente tem 4 internados
na Unimed e 3 na Unesp e um paciente na UTI. Esse na UTI, um paciente bastante um paciente de idade com bastante comorbidade. Né? Então, hoje em Botucatu tem 7 internados. E é importante a gente ter esses números, né, Cris? E fazer uma análise, claro que não de forma profunda, porque nós não somos técnicos, né? Não somos especialistas e nem temos a pretensão de querer botar a cumbuca onde a gente não é chamado, não é nem essa a ideia. É porque alguns fatores, eles parecem ser muito, muito claros pra gente, né, doutor? Primeiro, quando a gente viveu aquele momento pior, tudo era muito desconhecido, né? Nós não tínhamos ainda a vacina, estava tudo muito novo, né? Havia ainda uma escassez até para você pedir todos os equipamentos necessários que davam aquele conforto para fazer o primeiro atendimento do paciente diagnosticado de forma positiva com a doença. E depois, aos poucos, né, Cris? Nós fomos aprendendo com tudo aquilo que nós passamos. A questão dos cuidados necessários, as medidas de segurança, o álcool gel, o distanciamento. Claro que vivemos dias terríveis, com muitas mortes, internações. Eu acho que não tem nenhuma pessoa hoje que ou não teve ou que não conhece alguém muito próximo, né, doutor? Sim. Chegou bem perto. Né, que no começo parecia ser uma coisa mais distante, mas que dia a dia foi aproximando. E a gente aprendeu com todas essas dificuldades a superar os desafios com a questão da vacinação, com tudo isso. E teoricamente, na prática principalmente, nós, querendo ou não, de um tempo para cá, voltamos à nossa normalidade. Sim. Né? Todos tivemos a nossa rotina normalizada, ninguém mais ficou impedido de nada. O que não significa que a doença foi extinta. Pelo contrário, sabemos que é um vírus. Independente do que foi taxado, se em algumas pessoas é uma gripe um pouco mais forte, mais fraca, o vírus ele tem essa capacidade de mutação. E por isso que a gente vive constantemente tendo essas notícias das variantes, né, doutor? Sim, sim. Isso é diário pra gente, não tem como, né? Só para atualizar uma informação que a gente chegou agora à tarde, então tem 6 pacientes na enfermaria da Unesp e 5 pacientes na Unimed, sendo que um é na UTI. Então, essa é a informação atual, não foi tudo aquilo que saiu em algumas publicações. Mesmo assim, preocupa. E como você disse, continua o dia a dia, a gente não pode esquecer da demanda que foi represada das outras doenças que devem ser tratadas, né? Tem muita gente aí esperando uma longa fila de espera, tem uma longa fila de espera aguardando um tratamento, uma internação. Então, a gente tem que evitar essa sobrecarga do sistema de saúde para também cuidar das outras doenças.